Boa noite. Boa noite a todos. Queria saber se estão me ouvindo bem. Se alguém puder aí dar um ok aí, se está com um áudio bacana. Estamos começando a live dessa noite. Estamos esperando aí o nosso amigo e colega lá do Rio de Janeiro. Bacana. Obrigado, Baioque. Estamos esperando vocês estarem aí com a gente, estarem entrando. Vamos fazer uma live muito bacana hoje à noite com o Marcos Lessa, lá do Rio de Janeiro, do nosso parceiro lá da Tree Sports. Vamos falar sobre agenciamento esportivo, vamos falar sobre como é que está o mercado, como é que está a base. Vai ser muito produtivo para todo mundo que vai nos assistir aí nessa noite. E eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Vamos falar também sobre direito esportivo, como é que está a situação da MP atual. E também vamos falar sobre um pouco de Sociedade Anônima Esportiva. Estamos aí entrando. Sérgio Villarreal, nosso amigo lá da Colômbia, que também nos assiste desde lá. Rian também tá entrando aí para assistir a gente. O Léo Dias também tá entrando. Denner também entrou. Vamos aí esperando aí mais um pouquinho. Nós já vamos começar. Só estamos esperando o Marcos entrar também para a gente poder fazer essa conversa aí hoje. A gente já fez algumas lives. Essa vai ser a quarta. E tem sido muito bacana, muito bom mesmo. Francisco Carlos aí também está entrando. Obrigado aí. Desde já, pessoal, quem está assistindo a gente aí, vai aí já formulando alguma pergunta que você tiver durante a live, que a gente vai, durante ela, respondendo. Vamos aí tá respondendo as suas perguntas, as suas dúvidas. A gente vai estar aí podendo te auxiliar no que você precisar de pergunta, tá bom? Fábio também está entrando. Pietro lá do Rio Grande do Sul também está entrando. Vamos esperar só mais um pouquinho que o Marcos vai já entrar e a gente vai começar essa conversa bacana. Ok, Baioque, bacana, é o pai do Baioque. Renan também entrou aí, Renan Pérez entrou na nossa live. É isso aí, pessoal, vamos que vamos. Vamos aí, durante esses próximos 60 minutos aí, ouvir um pouco como é que está o estado atual do futebol, principalmente de base, no Brasil e não só. Sabemos que estamos passando aí por situações bastante difíceis. Já estamos saindo um pouco dela, né? Esperamos que possamos vencer isso o mais rápido possível. Só estou esperando aí realmente o Marcos entrar. E aí a gente vai tocar o barco. Desde já, falo mais uma vez, se você quiser aí fazer alguma pergunta desde já, a gente vai anotar aqui para durante a live a gente poder responder para você, tá bom? E também, se você não curtiu aquela foto lá do Everton Cebolinha, curta lá. Nós estamos entrando agora na reta final. Vamos sortear mais um pouco. Marcos entrou. Agora você me peça aí um convite, Marcos, pra gente poder te adicionar aqui pra gente conversar um pouco. Já está. Aqui o Marcos. Ele está entrando ali. E a gente vai conversar um pouco. O Madruga entrou também. Madruga lá do Rio. Ei, Marcos, tudo bom? Boa noite, meu amigo. Como é que você tá, cara? Tudo bom? Tudo beleza? Ouvindo bem, tranquilo? Tudo certinho? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo bem também? Vê aí se a sua conexão tá boa. A conexão tá boa? Como é que tá? Tá me ouvindo bem? Tudo tranquilo. Tudo bem. Tá me ouvindo direitinho? Legal. Bacana. Agora melhorou. Se houver alguma coisa, o pessoal aí da live, eles vão avisar alguma coisa. Como você tá? Tá tudo bom? Tudo tranquilo, cara. Graças a Deus. Voltando aos pouquinhos aos trabalhos, né? Gradativamente, mas tudo dentro do esperado já, né? É verdade. O Marcos, ele é de agência também, e estamos aí desenvolvendo algumas coisas em parceria também. Começamos a fazer algumas lives no começo do mês passado, desenvolvendo várias temáticas. Falando sobre educação financeira ligada ao futebol.
falamos um pouco com amigos de Portugal sobre o estado atual na Europa e em Portugal. E agora queremos bater um papo, em especial sobre, claro, o direito esportivo, como é óbvio, mas também sobre a base, não é? Que é uma das áreas mais importantes, se não a mais, e é dali que vai sair o futuro jogador, né? É dali que vai sair a futura geração. Então, nada melhor do que conversar com você, que tem uma extensa experiência nessa área, sua empresa também. Se apresenta aí para a gente bater um papo nesses próximos 60 minutos. Beleza. Então vamos lá, Janaim. Eu sou o Marcos Lessa, sou um dos sócios diretores da Trisportes. Sou formado em Direito e Educação Física, graduado em Direito e Educação Física, pós-graduado em Direito Desportivo. Hoje em dia a gente milita na área desportiva, na advocacia desportiva, é a minha especialidade. Nossa empresa ela é sediada aqui em Niterói, Rio de Janeiro. Nós somos 6 sócios, ao qual cada um tem a sua função dentro da empresa. A minha parte fica mais a parte de coordenação jurídica, de redigir contratos, essa parte jurídica, um pouco mais de intermediação também. Essa fica mais ou menos é a minha função dentro da empresa, entendeu? E nós começamos em 2013, através de um convite que eu fiz a um dos meus sócios que fazia pós-graduação de Direito comigo, de Direito Esportivo comigo. Ele de pronto aceitou e esse convite também foi declinado a um outro colega nosso, só que esse fez a graduação de Direito comigo. Então, fomos eu, Marcos Lessa, Diego Pimentel e Guilherme Marques, nós 3 formamos a Trisportes, por isso que é Trisportes, nós éramos 3 sócios. A partir de 2019, no caso ano passado, entraram mais 3 sócios, o Vitor Hugo, entrou o Daniel Diniz e o Marcos Vinícius. Então, hoje em dia, nós somos 6 sócios. A Trisportes multiplicou-se e hoje em dia nós somos 6 sócios. Entendi. Bacana, bacana. Bom mesmo. Tá ouvindo bem, Marcos? E também, desculpa te cortar, e a nossa prioridade é a base, entendeu? Nosso carro-chefe é a base, tá? Claro que nós também fazemos intermediações com atletas profissionais, nós também trabalhamos com atletas profissionais, mas nosso carro-chefe é base mesmo. Hoje em dia, a nossa cartela de atletas ela é muito maior da base do que do próprio profissional em si, né? Que é um dos nossos focos de conversa hoje, né? Pensa comigo, Marcos, a gente sabe muito bem que... eu não estou te ouvindo, Janaim. Não estou conseguindo te ouvir. E agora, melhorou? Não estou te ouvindo. Nada. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo aí bem? Como é que tá? Perguntar pro pessoal aqui. Deixa eu ver se o pessoal tá me ouvindo. Estão me ouvindo. Estão me ouvindo. Acho que é com você. Não estou conseguindo te ouvir. Será que é o meu? Eu vou sair e vou voltar. Tá bom? Beleza. Vai lá, rapidão. Eu acho que ele deve estar com um problema no dele. Então, vocês estão ouvindo ele normal, mas parece que ele não está me ouvindo. Deve ser um problema lá no aparelho dele. Às vezes isso acontece, né, pessoal? Pode acontecer algum probleminha aí do próprio aparelho. Não dá para fazer pelo computador ainda, pela internet, pelo Instagram. Então, temos que fazer pelo celular. Vai que de vez em quando acontece alguma coisinha, mas a gente vai continuar aí o papo. Tá bom? Aguenta só mais um pouquinho. Já estou chamando ele. E vamos ver se a gente consegue fazer aí essa conversa. Vamos lá. Estou esperando ele entrar. E vamos tocar o barco. Oi. Marcos, tá ouvindo? Agora estou ouvindo perfeitamente. Porque o pessoal estava falando que estava ouvindo. Então, devido...
Sua internet está ruim. Rapaz, eu vou fazer o seguinte, vou reiniciar o meu modem. Pode ser isso. Segura aí. Te peço desculpa, vou A reiniciar meu internet modem. não tá boa, não. A internet Vou não tá legal. reiniciar. Deve ser do modem. Segura aí, Janaim. Beleza, vamos lá. Vamos dar mais um tempinho aí. Rapaziada, segura aí firme aí que o cara vai tentar fazer aqui um reiniciamento aqui do modem dele. Né? Estamos aí com esse probleminha, mas vamos tocar o barco, né? O que a gente quer conversar hoje é mais sobre a base mesmo. Eles têm lá no Rio de Janeiro muita experiência com base. Nós estamos também agora, além de atletas profissionais, nós estamos focando também muito na base. E vamos falar um pouco sobre isso, né? Como é que vai ser daqui para frente? Né? Temos falado muito com alguns diretores, amigos em São Paulo e não só. E para alguns clubes não existe nem a previsão de retorno. Ainda esse ano, não existe nem previsão de retorno. Uns dizem que pode voltar no final do ano, outros dizem que pode não voltar. Agora você imagina, né? Você já está aí, atleta de base, ou que mexe com atleta de base já mais de 4 meses, né? Praticamente parados, né? E pode realmente acarretar sérios danos, né? Na carreira de um jogador. Não podemos dizer que não. Imagina você ficar quase um ano parado, sem jogar, né? Muitas das vezes sem fazer um treino específico, apenas academia e tudo isso, mas academia não é apenas motivo para você ter um condicionamento físico perfeito, né? Como atleta de alta definição, como é o jogador de futebol. Bom, ele me adicionou, vamos ver agora se a gente consegue fazer esse papo aí. Como é que tá agora, Marcos? Tranquilo. Tô te ouvindo Beleza? bem. Vamos que vamos? Beleza. Vamos que vamos. Eu tava falando com você o seguinte, o termo agente de futebol sempre criou-se muito glamour, né? À volta dele, né? O agente de futebol mexe com milhões e centenas de milhões e por aí vai. Nós sabemos que no Brasil, por exemplo, 95% dos jogadores de futebol não recebe entre R$1.000 a R$5.000 por mês. Aqueles que recebem R$50.000 por mês de salário é uma faixa que é muito pequena. Quanto mais acima disso, não é? Para você, na sua ideia, na sua concepção geral, e nós também sabemos que o agenciamento esportivo ele é meio que restrito a algumas situações. É aquele que foi jogador de futebol, naturalmente, ou ele vira treinador, ou ele vira dirigente esportivo, ou ele vira agente esportivo. É normal. Existe o caso também daquelas pessoas, eu não gosto de falar nomes assim em lives, né? Porque nós não temos autorização, então eu prefiro falar sem nomes. Existe casos até de um grande agente carioca, que ele era, por exemplo, ele estava no lugar certo na hora certa. Ele era bancário de uma agência ali para os lados do Vasco da Gama. Ou seja, todos os jogadores naquela altura iam lá depositar dinheiro, porque não tinha internet, não tinha nada. E o cara viu uma oportunidade, porque ele tinha uma lábia boa, e ainda tem como é óbvio, né? Já sei até de quem você está falando, mas... e conversa vai, conversa vem, me ajuda aqui, me ajuda ali, um contratinho ali, e o cara, foi embora. Tá certo, ele que estava certo. Ele estava na hora certa, no lugar certo, né? Existe uma nova geração, aqueles que têm uma especialização na área jurídica, uma pós na área jurídica esportiva, que, como você falou agora há pouco, que juntam-se com mais alguns amigos, cada um com a sua especialização. Né? Claro. E para você, o que é e quais são os principais requisitos para ser um agente bom de futebol? O agente, hoje em dia, Janaí, ele é muito mal visto no meio do futebol. Tá? Você sabe muito bem. Você trabalha com isso, tanto quanto eu. Você sabe que hoje em dia o agente de futebol, o intermediário, como é a nomenclatura correta hoje em dia que se utiliza, ele é muito mal visto dentro do cenário do futebol. Tá? E o que a gente precisa fazer para reverter isso? A gente precisa fazer nosso trabalho com a máxima transparência possível. Dentro da nossa empresa, da Três Esportes, a gente trabalha sempre com a transparência. Tudo que a gente faz envolvendo negociações de atletas, envolvendo tudo pertinente ao atleta, nós consultamos o atleta. Caso o atleta seja menor, nós consultamos a família e seus representantes legais. Entendeu? Então, essa é uma premissa nossa, que a gente prefere trabalhar com a transparência. Existem situações, Janaí, de que hoje em dia certos responsáveis legais de atletas, eles utilizam o intermediário como
como um suporte para que eles possam conseguir êxito dentro da carreira. Por exemplo, vem bastante atletas nos procurar, indo ao nosso escritório, eles vêm conversar conosco para que seja feita tipo uma barganha, uma negociação. Só que a gente não cai nessa, Janem. Eles praticamente vão para leiloar atleta conosco, e a gente não cai nessa. Nós oferecemos serviços, nós oferecemos produtividade, nós oferecemos a eles a oportunidade de jogar futebol. Nós não oferecemos para eles dinheiro. Claro que a gente pode dar uma ajuda de custo, bom senso pede, reposição de material esportivo, a gente pode ajudar com uma academia, a gente pode ajudar com uma suplementação alimentar, a gente pode ajudar com um valor de transporte, de deslocamento da residência até o CT. Isso a gente faz uma boa. Agora, pegar dinheiro e colocar na mão deles, isso a gente não faz em hipótese alguma, entendeu? Então, existem muitos agentes que trabalham assim. Não sei se esse é o seu caso, mas a nossa empresa ela é pautada nisso, entendeu? Então, a gente preza bastante por essa situação. E dentro de toda a nossa tratativa com os nossos atletas, a gente sempre pauta por essa transparência. Nós sabemos muito bem que a maior parte dos grandes intermediários ou agentes esportivos, quando falamos de base, eles realmente, como tem uma capacidade financeira absurda, que já, se você reparar, é por isso que eu não vou falar nomes, porque para ser ético. Mas claro, maiores agentes no Brasil e no mundo, eles já eram de famílias extremamente abastadas. Claro. Já eram de famílias extremamente ricas. E gostavam de futebol, e por aí vai. É muito fácil, e eu já tive um caso desse, inclusive, de um garoto muito interessante, lá de Pernambuco, que... mas era uma coisa impressionante, Marcos, com 7, 8 anos. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, porque daqui a pouco estão indo na maternidade captar jogador. Tá faltando pouco. Verdade. Tá faltando pouco. Mas o moleque tinha 7 anos, mas era uma coisa assim, uma coisa do outro mundo. E o pai falou, olha, eu gostaria de trabalhar com vocês, mas quanto é que vocês pagam? Eu falei, ixi, você já está corrompido pelo sistema, né? Já está corrompido, porque o empresário tal, que é o mesmo que eu falei agora há pouco, Sim. Bancária, toda, me ofereceu um apartamento na Barra, e vai me levar para o clube tal, e vai me dar 30 mil por mês. Falei, nossa, cara, ele não pode me dar esse dinheiro não, que me dá um jeito muito grande também, você está dando tanto dinheiro assim para todo mundo, né? Falei, puxa vida. Agora, imagina, eu entendo também, muitas das vezes que eu falo nas conversas, assim, é caso a caso. Nós sabemos que tem gente... É caso a caso, isso aí. Tem meninos que não tem nem o que comer. Nós entendemos isso, nós sabemos isso. Sim, agora, sim. Se ele não tiver por parte, primeiro, dos pais, e claro, quando tem pai e mãe, nem todo mundo tem uma estrutura familiar, é muito complicado. Não é muito fácil de falar é assim ou assado, não dá. É muito complicado, é muita coisa envolvendo. Mas se você não tiver uma empresa que se preocupe minimamente em oferecer serviço e carreira, eu penso carreira. Isso aí. Carreira. A gente aqui, Jamin, a gente trabalha com planejamento de carreira. A gente traça todo o perfil do atleta. Por exemplo, eu tenho um atleta no Fluminense que o projeto de carreira dele já está todo traçado. Como o nosso zagueiro do Madureira, que você conhece, o Rian, ele já tem um plano de carreira também trabalhado e todo pré-definido. Nós tivemos que mudar esse planejamento por causa da pandemia. Porque o planejamento que nós criamos de carreira para ele esse ano teve que ser completamente alterado. Porque a nossa perspectiva é porque ele está no Sub-15. A nossa perspectiva, como o Madureira não é um clube formador, o Madureira não pode assinar um contrato de formação. Correto? Exato. Então, a nossa perspectiva era que ele fizesse, desculpa falar, um puta ano no Sub-15 e ano que vem, quando ele faz 16, já em janeiro, ele já assinaria um contrato profissional. Entendeu? Só que o nosso planejamento foi todo para água abaixo, porque ele não vai conseguir fazer esse ano excepcional, entendeu? Então, infelizmente, esse nosso planejamento
de assinatura de contrato profissional vai ser prorrogado para mais um ano. Então, a gente sempre trabalha com esse plano de carreira também, como você fala, entendeu? Então, a gente sempre, quando chega um atleta para a gente, nós oferecemos um plano de carreira, nós oferecemos toda a parte jurídica, nós oferecemos uma parte toda estrutural, ao qual a gente ajuda tanto família quanto o atleta, tá? Então, junta, porque a gente acha, Janaína, que a gente só vai conseguir êxito com um tripé entre atleta, representante legal e representante desportivo, tá? Os três têm que estar em sintonia. Claro que se, de repente, um sair de sintonia, pode acontecer do garoto vingar? Pode, claro, mas a possibilidade, a probabilidade disso acontecer é muito mais remota. Agora, com os três trabalhando de forma harmoniosa, simultânea, em prol de um objetivo só, isso, com certeza, isso valida e a possibilidade dele render e o objetivo lá na frente vir a ser concretizado é muito maior. Isso sem sombra de dúvida. Que um dos objetivos principais, além de ele ser atleta, é ser um ser humano ético, sim. Com um intelecto desenvolvido, né? Não só acostumado a ganhar dinheiro e a gastar o dinheiro, porque o que a gente conhece de casos aí no futebol, que infelizmente a pessoa realmente não aproveitou as chances que lhe foram dadas, muito por culpa de quem estava por trás. Não só, mas também muito por culpa de quem estava por trás. Sim. Do suporte. O suporte, eu ainda considero, Janaína, o suporte familiar muito mais essencial do que o suporte profissional que a gente dá. Entendeu? É a família que está no cotidiano dele, a família que está no dia a dia. A gente tem esse dia a dia porque a gente vira e mexe, a gente está entrando em contato com os nossos atletas, seja por WhatsApp, seja por Facebook, por Instagram, e a gente vai periodicamente aos jogos dos nossos atletas, entendeu? Então, o nosso contato não é aquele contato diário que a família tem. Então, a família, ela sente como o atleta está. Se o atleta, por um acaso, está cabisbaixo, se ele está com algum problema de relacionamento amoroso, se ele está com algum problema de cunho educacional, se ele está com algum problema dentro do próprio treinamento dele no clube. Então, a própria família passa esse feedback para que a gente possa entrar em campo, e dentro dessa possibilidade que eles traçam para a gente tenta contornar toda essa situação, entendeu? E, Marcos, para você, falando de base, esse ano é um ano perdido? Perdido. Para base... aqui no Rio, falando de Rio, do sub-15 para baixo, perdido. Sub-17, sub-20. Você falou de um garoto com 15 anos que ia, por exemplo, com 16 assinar um contrato profissional, não é? E vai ficar mais um ano no sub-15, então? Não, ano que vem ele sobe, ué. Vai seguir. É como se houvesse um ano no sub-15. Jogado e não foi treinado, né? Como é o homem. A CBF ela está querendo alterar essa... Não sei se você está sabendo, a CBF está querendo alterar a faixa etária das categorias. Então, agora ela vai ser traçada, ao invés dos anos ímpares, vai ser traçada em cima dos anos pares. Sub-14, sub-16, sub-18, sub-20. Entendeu? Mas isso é um projeto que mandaram para a CBF, ainda não foi aprovado. Está em estudo, estão fazendo pesquisas em cima disso, estão querendo... vão criar debates com alguns membros de comissão técnica de divisões de base de alguns clubes, para que seja entre num consenso e ver se de fato isso vai ser alterado, né? Mas você pode ter certeza, aqui no Rio, da sub-15 para baixo, está praticamente ano perdido. Não há previsão de volta. Aqui no Rio não há previsão de volta. Aqui é a mesma coisa, não há previsão de volta. Querem tentar ver no final do ano, mas o mais certo é esperar ir para o final do ano. Para você ter noção, eu estava com um atleta já, tudo certinho para a gente mandar ele para o Bahia, tirar ele de um clube aqui do Rio, para mandar para o Bahia, e entrou a pandemia. Aí a gente teve que segurar, agora a gente nem sabe mais quando que a gente vai conseguir, se vai conseguir, se a comissão técnica que havia aprovado o nome dele vai ser a mesma, enfim.
Nós também estávamos com um atleta aprovado para o Sub-17, lá no Bahia. E aí, mesma coisa que está aí. Coincidentemente, esse nosso atleta também era Sub-17 do Bahia. Que legal. Coincidentemente. Pois é, tá essa situação muito ainda, principalmente para a base, bastante... O profissional que já está voltando e vai voltar por questões econômicas, como é óbvio, né? Questões de rentabilidade. Sim, isso é normal. Agora, a base realmente está bastante complicada. E deixa eu te falar, eu tenho visto durante esse longo tempo aí, principalmente com o apogeu do Instagram, hoje é o Instagram, né? A principal rede social para o futebol, para os jogadores, é o Instagram. E tenho me deparado com algumas situações bastante caricatas. A primeira é a gente que se apresenta como agente FIFA. Que já houve essa terminologia, mas não existe mais, né? Mas vai voltar, você está sabendo, né? Não existe mais, né? Mas você está sabendo que vai voltar, né? Estão querendo voltar novamente. Mas eu acho que é comercial, né? Que vai acontecer? Anterior a 2014, era agente FIFA. E para você se tornar agente FIFA, eram duas situações. Uma era você fazer uma prova dificílima, caríssima, ao qual essa prova era em 4 idiomas: espanhol, inglês, francês e alemão. Não tinha português. Você teria que fazer essa prova e, obviamente, ser aprovado nessa prova, ou você ser advogado. Então, nós entramos pela janela do advogado. Tá? Nós entramos nessa parte empresarial como agente FIFA por ser advogado. Então, a gente tinha toda a habilitação para trabalhar como agente FIFA. E assim fizemos. Só que em 2014 houve uma mudança. Caiu o direito econômico, TPO, não existiu mais, e a partir daí criou-se a nomenclatura de intermediário, com o registro de cada empresa ou cada pessoa física na CBF. Isso eu achei muito interessante, porque houve uma transparência, porque tudo que o intermediário faz agora, ele tem que relatar na CBF. Então, isso para a gente ficou melhor. Mas ainda tem muito oportunista trabalhando. Muito oportunista. Olha esse, para você ter noção, Janaína, ontem chegou para mim um contrato de um atleta menor de idade, de representação com um suposto empresário, em que o atleta tinha 14 anos e o empresário cobrava mensal R$400. Isso estava lá no contrato. Quando eu li aquele contrato, eu fiquei preparado. Não, isso é ilícito. Denuncia ele na CBF. Falei com o responsável. Falei, e antes de denunciar, vai lá no site da CBF, vê se o nome dele está lá no hall de intermediários registrados. Se não tiver, cara, você pega o contrato, rasga assim na frente dele, que não tem validade jurídica nenhuma. E denuncia de qualquer forma, né? Porque isso é crime. Ele não pode trabalhar. É tipo um exercício legal da profissão, entendeu? Porque é uma profissão regulamentada. Exatamente. Mas aí, desculpa, só para concluir, Janaína, só para concluir. Então, a FIFA, através do Marcos Mota, o Marcos Mota ele é um dos advogados tops de direito internacional esportivo, tá? E ele é um dos consultores da FIFA. Ele foi solicitado para que ajudasse a criar uma nova regulamentação para os intermediários. Então, não vai mais, a partir do ano que vem, creio que outubro do ano que vem, não seja mais intermediários. Volte para a agente FIFA, tá? Só que ainda não, ele ainda não passou os detalhes. Ele falou que vai vir coisa muito boa para a gente. Por quê? Hoje em dia, Janaína, para a gente negociar um atleta na Itália, a gente não pode. Porque na Itália, você só pode fazer operação lá se você for registrado na Itália. E para você registrar na Itália, você tem que ser italiano. Então, na Itália, não aceita intermediários de fora. Ou você tem que ser italiano, ou você tem que ser dupla cidadania. Então, o que a FIFA está querendo fazer com essa nova regulamentação? A FIFA está querendo unificar tudo. Ao invés de você se registrar na CBF, a Federação da Argentina, a Federação da Espanha, cada intermediário que é registrado na sua própria federação, eles vão se registrar diretamente na FIFA, para não ter esse conflito. Tá me entendendo? E o principal de tudo, o Marcos Mota está lutando muito para a volta do TPO.
mas um TPO que não seja maléfico ao clube. Porque já aconteceu, ô Janaína, de ter clubes que entravam em campo com 11 jogadores e o clube não ter direito a nenhum jogador. Então eles querem fazer uma resolução ao qual você tenha um teto para esse TPO e você tenha e atletas menores não entrem no TPO, só a partir de 18 anos, só atletas profissionais, que eu acho extremamente válido. E isso vai ser muito interessante para a gente trabalhar, né? Fazer um adendo aqui rapidamente para quem não viu, o TPO é o Third Party Ownership, que é o terceiro interessado. Popularmente falando, é o direito econômico do atleta. Por que a FIFA baniu? Porque grande parte daqueles que faziam grandes fortunas, eles eram laranjas de dinheiro ilícito do leste europeu. Isso aí. Basicamente isso. Eu conheço bem um pouco a fortuna incalculável. E é o que você falou, tinha clube em Portugal que era dos 3 grandes, que chegou a uma altura que não tinha um jogador que era dele. Sim. O Fluminense, na época da Unimed, ele quase não tinha jogador. O Fluminense era praticamente o time titular inteiro da Unimed. Parceiro, que agora está tendo problema por causa do jogador que jogou lá, né? A Unimed está querendo fazer alguma questão judicial aí. Não, a Unimed já entrou com uma ação judicial de cobrança contra o Fluminense. Já entrou. E achar um termo vai ser bastante bacana, porque tem gente que tem dinheiro e que é séria e que quer investir no futebol. E não está podendo. Tem outros mecanismos, uma situação muito complicada. Sim. E outra coisa. Ele falou que dentro dessa mudança, a principal meta vai ser com relação ao mecanismo de solidariedade. Eles vão buscar bastante. Oi? Que é o que nós vimos falar agora, e você pode já começar a falar sobre isso, do mecanismo de solidariedade do clube formador. Então, o mecanismo de solidariedade, ele vem para... O que aconteceu? Antes dessa mudança de agente FIFA para intermediário, houve essa situação de que foi implementado esse mecanismo de solidariedade pela FIFA. O que é isso? Quando você é um atleta, quando você atinge os 14 anos, o clube formador ele pode assinar um contrato de formação com o atleta. Só que esse contrato de formação ele é exclusivo para clube formador. Tá? Acontece muito comigo aqui, Janaína, na minha empresa, quando algum atleta de um clube que não é clube formador, o responsável chega para mim e fala, pô, meu filho já está com 14, 15 anos, você não vai lá no clube pleitear um contrato de formação para o meu filho? Só que o filho dele joga num clube que não é o clube formador. Então, eu não tenho como pleitear esse contrato. Aguenta aí. Oi? Então para você falar para todo mundo aí, nem todo clube é clube formador. Não. É clube revelador. É diferente. Exatamente. Clube revelador é uma coisa, clube formador é outra. Então, para você ter a participação nesse mecanismo de solidariedade, você tem que ser clube formador. Ok? Então, a formação do atleta ela vai dos 14 aos 20 anos. Ok? Só que isso tudo antigamente, até ano passado, para o clube receber esse valor com relação ao mecanismo de solidariedade, vamos imaginar o seguinte, Janaína, você é um atleta, vamos supor aí de São Paulo, tá? Você que é de São Paulo, vamos colocar de São Paulo para arredondar a brincadeira. Você é um atleta de São Paulo, ok? Você é meu atleta. Eu sou o seu intermediário e eu faço uma negociação sua para o Internacional de Porto Alegre, ok? Então, até o ano passado, essa sua mudança de São Paulo para Internacional não requeria o mecanismo de solidariedade. O mecanismo de solidariedade só era cobrado a partir de quando você saía de um país para o outro. Por exemplo, você já é atleta do São Paulo, eu te transferia para a Inglaterra para jogar no Liverpool. Você ficava 2 anos lá, se transferia da Inglaterra para a Espanha para jogar no Valência. Aí você, por sair de um país para outro,
sempre acionava o mecanismo de solidariedade. Então, a FIFA, a partir desse ano, alterou isso. O que a FIFA fez? Qualquer transferência doméstica há mecanismo de solidariedade. Então, o atleta que assinar um contrato de formação com o clube, claro que esse valor ele varia de 1% a 5%. Tudo vai depender do tempo que o atleta ficar na base do clube. Tá? Tudo vai depender de qual o aproveitamento do atleta no clube, qual a perspectiva que o clube tem com relação a esse atleta, para que a gente possa dimensionar o valor desse percentual de solidariedade. Então, a partir de agora, qualquer negociação doméstica, qualquer transferência doméstica, já entra nesse mecanismo de solidariedade. Tem alguma coisa para acrescentar? Eu estou falando demais. Se eu estiver falando demais, você me corta, hein? Hoje o bate-bola é com você aí, nos expondo aí, e tem sido bastante... Você tem exposto que realmente é importante esclarecer, não é? Porque as pessoas às vezes podem confundir uma coisa com a outra, né? Clube, tudo igual. Não, existem aqui diversas situações não. Que podem... Eu recebo diversos questionamentos com relação a isso. Atletas nossos que ainda não estão em clubes grandes, já completaram 14 anos e me cobram um contrato de formação. Só que a gente não tem como conseguir um contrato de formação para um clube que não é clube formador. Para ser clube formador, Janaína, eles precisam cumprir um requisito. Primeiro, você precisa se inscrever na CBF para ser clube formador, e você tem que cumprir diversos requisitos. Não é simples, é muito difícil você conseguir esse título de clube formador, cara. Exatamente. Não é tão simples quanto se pensa. Aqui no Rio, só os 4 grandes, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, são clubes formadores. Aí São Paulo, alguns do interior já são formadores, né? Já tem esse título, né? Não, Ituano e outros aí tem isso. O Marco Lima está querendo fazer uma pergunta. É só fazer a pergunta que a gente aqui de bate-pronto vai te responder. Pode fazer. Marco é um amigo nosso. Você acompanha as perguntas aí, Janaína, que eu sou agarrado dessa nisso. Estou sem óculos, eu não enxergo nada. Que pergunta o seguinte, a base funciona na Itália ou em Portugal? Eu não entendi bem, mas assim, a base funciona. A base tem em todos os países, né? Eu posso falar com mais especificidade sobre Portugal, né? Que eu vivi 20 anos lá, tenho uma vivência muito grande lá, principalmente também no futebol. A base é bastante estruturada, muito interessante, muito boa, principalmente em clubes que são, né, clubes que têm uma capacidade econômica maior, não é? E o bom de Portugal também é a parceria aqui com o Brasil, né? A facilidade que a gente tem para levar atletas daqui do Brasil para Portugal é muito maior, é muito boa. Para a Itália tem esse problema que eu falei do registro do intermediário. Né? A gente precisa ter um braço lá na Itália. Exatamente. Ele perguntou sobre avaliações na Itália e em Portugal. Eu já tive situações de meninos que foram lá fazer avaliações, que estão lá, tem lá 2 que vão começar a trabalhar com eles na região de Lisboa, não é? A facilidade da língua é o que cativa muito maior a ida para Portugal, não é? Claro. E na minha situação eram pais que também estavam indo para lá. Então, é diferente. Agora, a área Inglaterra é bastante diferente, principalmente por questões de visto, né? Que são bastante mais restritivas. São países bastante restritos. A Itália, eu morei na Inglaterra também, é uma coisa bastante complicada você viver na Europa, principalmente se você for menor de idade. Você não consegue morar lá. Você tem que ir acompanhado de um pai e uma mãe. Esquece sozinho ir para lá. Com 18 anos, aí é diferente. Você assume o compromisso, te faz uma promessa de contrato de trabalho, não precisa ter nenhum contrato definitivo, né? E aí você consegue dar uma entrada no visto temporário. Outra situação que acontece muito também dessa ida para fora, o atleta ir para lá com visto errado, né? Se ele for para jogar profissionalmente, está indo para lá com visto de turista, com visto de estudo, você tem que ir com visto de trabalho, senão você não consegue assinar contrato profissional. Sem contrato é o clube que é pequeno e quer fazer uma gambiarra, né? E acaba atrapalhando a vida do futuro atleta, né? Então tem que ter cuidado, né? Exatamente. Eu até conheço ele, que ele falou, ele é goleiro aqui e tem passaporte italiano, né? Aí é uma outra situação.
Sim, ele pode jogar. Aí ele pode jogar em qualquer lugar da Europa. Exatamente. Sem necessidade de estar como aquela cota de estrangeiro, né? Só precisa de uma coisa, né? Dos euros, né? O resto vai Precisa do quê? Não entendi. Euros. Precisa de quê? Não entendi. Fora. Só precisa dos euros, o resto vai embora, né? Sim. Verdade. É só quase 6 por 1 de R$1, mas tá valendo. O pessoal tá perguntando aí, a gente vai tocar o barco. Ó, o aqui pergunta, o intermediário não pode ter participação nos direitos econômicos. Ele não fez aqui nenhum ponto de interrogação, então eu acho que ele está afirmando. Qual estratégia... Não pode mais. Desde 2014 não pode mais. Qual estratégia o agente utiliza para viabilizar o negócio? E normalmente qual o percentual que eles trabalham? Quer responder ou eu respondo? Pode. Você hoje é que está o dono da bola, hein? Que isso, cara. Então, olha só. Vamos, dentro dessa pergunta dele, vamos imaginar que a gente esteja dentro de uma realidade de um atleta profissional, tá? Então, imaginemos que esse atleta profissional tenha um contrato de representação conosco, ou com a minha empresa, ou com a sua, independente disso, tá? Esse atleta, por ser um atleta profissional, e ser maior de idade, você já pode, dentro desse contrato de representação, você pode pegar mensalmente ou anualmente 10% de todo o salário dele. Ou 10% anual, ou a gente fraciona isso mensalmente. Então, 10% de todo o salário dele, quando a gente fala salário, inclui salário de carteira de trabalho, inclui direito de imagem, inclui direito de arena, inclui publicidades de material esportivo, inclui publicidades dele fazer propagandas na televisão, enfim, qualquer coisa que ele venha receber que envolva o trabalho dele, envolva o futebol dele, ele repassa 10% para o empresário, ok? E em toda a negociação, o empresário faz a intermediação. E dentro dessa intermediação, ele recebe 10% de comissão. Seja essa intermediação renovação de contrato, seja essa intermediação empréstimo, seja essa intermediação um pré-contrato, ou seja essa intermediação uma transferência. Então, ele recebe 10% da intermediação, seja essas operações todas que eu elenquei. Então, é mais ou menos assim que o empresário trabalha em cima de um atleta profissional. Vamos fazer mais 2 perguntas e ir para o final, porque a gente já está caminhando, porque eu tenho alguma coisa para falar ainda com você. O Marco faz uma pergunta interessante, um amigo aqui de São Paulo, que é bastante interessante. Se voltar o termo agente FIFA, já está inscrito nas suas federações, eles automaticamente já estarão com essa terminologia ou terão que se submeter a algum crime? Porque olha só, a gente ainda não sabe de fato o que vai acontecer. Está muito prematuro, tá? Em janeiro a gente precisa renovar a nossa inscrição na CBF. Em outubro sai o novo regulamento da FIFA. Então a gente não sabe se quem já estiver registrado na CBF no ano corrente, ou seja, no ano que vem, se esse simples registro na CBF vai servir de alicerce para você já entrar na FIFA automaticamente, ou se a FIFA lá em outubro vai nos dar uma lacuna para que a gente se adapte dentro do que ela for exigir, que eu acredito que seja isso. Vamos supor, em outubro ela chega e fala, olha só, vocês têm 1 ano, 2 anos para se adequarem à nova regulamentação. Corram atrás do que vocês precisam fazer para entrar dentro dessa nova legislação ao qual eu estou impondo para vocês voltarem a se tornar agente FIFA, né? É o que eu estou imaginando. Não sabemos se somente porque somos, por exemplo, registrados como intermediários da CBF, já teremos automaticamente revalidado o título para agente FIFA. Então ainda não se sabe isso ainda está em análise. Porque toda operação que a gente faz... É uma parte já feita, né? Porque toda operação que a gente faz, a gente precisa encaminhar para a CBF, até para a gente receber a nossa comissão. Então, se eu estou te negociando para o Clube X, eu tenho que, nesse contrato, eu tenho que emitir uma folhinha
dirigir a CBF, CBF, olha só, eu, intermediário X, estou negociando o atleta Y para o clube W, tá? Então, tenho direito a tanto de comissão, eu mando isso para a CBF. Então, agora a gente não sabe se a partir de outubro essa emissão da documentação, do contrato, a gente vai continuar mandando para a CBF ou vai mandar para a FIFA. Então, a gente ainda não sabe esses pormenores, né? Está bastante ainda situação. Depois a gente faz a pergunta aqui do João Paulo. Queria passar um pouquinho para você sobre direito esportivo, que eu acho interessante a gente falar. Direito recentemente, eu queria falar um pouquinho agora sobre direito desportivo, que eu acho interessante a gente tratar sobre dois temas aqui. Recentemente, o nosso presidente editou uma MP, uma medida provisória, em que, resumidamente, fala que as transmissões, os direitos de transmissão, apenas serão repassados ao clube que for o clube mandante. Não é? Nós sabemos que no Brasil, como em todo lugar, mas principalmente no Brasil, existe uma disparidade muito grande entre o que é clube grande e o que é clube pequeno. Né? E você conhece muito bem também a realidade dos clubes pequenos. Principalmente clubes, até mesmo da primeira divisão, que tem direitos televisivos, que é isso que faz o clube ter a capacidade financeira para sobreviver. Não é? E aí ele vem com essa situação, e aí ocorreu aquela situação lá, daqueles entraves que houve na final da Copa do Rio, na Copa do Campeonato Carioca, né? E por aí vai. O Flamengo conseguiu meio que se desvencilhar da emissora principal brasileira que durante... mas o Flamengo já não tinha contrato com a emissora que fazia a transmissão do jogo antes da medida provisória. Então o Flamengo já estava amparado por essa medida provisória. O que você... E aí nós vimos um formato totalmente, assim, para o Brasil inovador, que é uma transmissão via streaming, via YouTube, que eu achei interessante, eu gostei. Achei bastante interessante. Só achei que carecia um pouco de isenção por parte dos canais. Né? Estavam ali... olha só, mas isso parte do princípio... Desculpa te cortar, Janaí. Isso parte do princípio de que o canal ele está transmitindo para a torcida dele. Então, ele tem que ser parcial mesmo. Eu penso assim, entendeu? Agora, imagina se você assistir uma partida na Real Madrid TV, eles também, a narração é totalmente parcial. Isso em qualquer lugar do mundo. Ali não é uma transmissão isenta, não é uma transmissão jornalística. Ali é uma transmissão de um canal de TV de um clube. Então, desculpa discordar de você. Nessa situação, eu acho super normal. Agora, essa medida provisória, ela tem 3 cunhos nessa situação. Só falam a respeito do direito de arena. Essa medida provisória, a gente não sabe se ela vai, daqui a um tempo, se ela vai ser regulamentada, se ela vai se tornar lei. Porque ela não tem caráter de urgência, principalmente em relação ao direito de arena e em relação a patrocínio de empresas radiodifusoras na camisa. Então, a única situação de urgência que tinha nessa medida provisória era a possibilidade do clube pequeno poder fazer um contrato, porque o contrato, pela Lei Pelé, ela é de 3 meses a 5 anos. Então, essa nova MP, ela possibilita, até dia 31 de dezembro, que o clube faça um contrato de apenas 1 mês, que é justamente para que o clube pequeno possa finalizar esse campeonato estadual. Porque aqui no Rio, cara, a gente teve uma Madureira que estava muito bem no campeonato, com uma equipe, teve a paralisação, 90% dessa equipe acabou o contrato. E eles jogaram com sub-17 e sub-20. E tomou 2 pauladas e não se classificou. Entendeu? Então, a gente não tem essa noção de que essa medida provisória vá para frente. Mas ela é válida. Ela é válida, no meu ponto de vista, com essa situação que você falou com relação a partidas no YouTube. Tá?
ela é muito interessante também para clubes grandes e também para clube pequeno. Por exemplo, final de semana passado, passou no YouTube um jogo do Campeonato Pernambucano que jamais seria transmitido por televisão nenhuma. Não me lembro o nome dos clubes, me perdoe, mas são 2 clubes pequenos do campeonato da primeira divisão de Pernambuco, ao qual nenhuma emissora de TV teria o interesse de passar essa partida. O que eles fizeram? Dentro da situação do MP, eles resolveram entrar num acordo entre os dois e fizeram a transmissão do jogo. E teve bastante audiência dentro do canal deles. O que eles podem fazer com isso? Eles podem vender a transmissão desse jogo para patrocinadores. Você coloca logozinho lá na imagem da transmissão. Você, se tiver um departamento de marketing muito bom, Janaína, você pode condicionar seus sócios torcedores a assistirem suas partidas no seu YouTube de graça e cobrar por isso para os torcedores comuns. E isso vai aumentar a sua receita de sócio torcedor. Entendeu? Então, cara, isso tem um leque de opções. Eu não acho que isso seja o futuro, eu acho que isso é o presente. Que veio para ficar e vai, assim, vai agora, fazer um ganho muito basta que a Câmara tenha um pouquinho de bom senso, né? Só que o Rodrigo Maia já falou que não tem interesse de levar isso para frente. Porque ele já considera isso... Ele é da corrente de que acha que essa medida provisória é inconstitucional por não ter o caráter de urgência. Exato. E também o lobby por trás que envolve, né, em todas as situações. Sim. A gente sabe muito bem que o lobby da televisão apenas 4 clubes não são a favor, nesse exato momento, dessa medida provisória, que é Botafogo, Fluminense, São Paulo e Grêmio. Não que eles sejam contra. Eles não são a favor por não terem participado de uma discussão, de um debate. Eles acham que tem que participar de um debate para que seja criada uma lei ao qual... Porque isso está muito vago, Janaína. Você só pode fazer a transmissão, você só tem o direito de arena se o atleta for profissional. Se eu pego um atleta meu da base, sem contrato profissional, e coloco ele para jogar uma partida. Vamos imaginar. Começo do ano, o Flamengo entrou com a base dele. Nos 4 ou 5 primeiros jogos estadual, porque o Flamengo tinha sido campeão da Libertadores, jogou o Mundial e entrou de férias depois. Exatamente. Se tiver 2 ou 3 atletas lá do Flamengo que não tivesse contrato profissional, ele não poderia receber direito de arena. Porque o direito de arena só é permitido para atleta profissional. Então, há lacunas nessa lei, nessa medida provisória, que é o qual... alguns clubes estão reclamando não terem sido consultados, porque existem clubes que querem propor alguma mudança nisso, que acham pertinente, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, vamos inserir isso nessa lei, vamos inserir outra coisa nisso. Esses quadros que eu falei com você, eles não são a favor desse movimento, porque eles não foram consultados, eles querem participar dessa mudança. Porque já tem um projeto de lei, já deve ter uns 3, 4 anos já engavetado lá no Congresso. E ninguém vota em cima disso. Entendeu? Eles estão querendo mudar a Lei Pelé. Essa Lei Pelé já está obsoleta, já tem anos. Ela é de 98, com uma resolução de 2003. Então, cara, ela precisa ser renovada há muito tempo atrás, já era para ter sido renovada, né? A gente está caminhando para o fim, o papo tá bom e tem perguntas rolando aqui. O Fábio fala o seguinte. Manda aí. Como é que nós vemos as mudanças que a FIFA quer implementar para o agente? Por exemplo, eles querem padronizar a comissão de 3%. Em relação a clearing house, vai reorganizar o mercado ou não? Você vai falar aí, mas assim, nós sabemos que a teoria é uma coisa e a prática é sempre outra. Mas o 3%, desculpa, o 3%, ele vai variar de 3% a 10%. 10% se for o clube que estiver comprando o atleta, tem que te pagar 10%. Se você estiver representando o clube que estiver comprando, você recebe 10%. Se você estiver representando o atleta, salvo engano, eles estão querendo passar para 5%. Esse é o gap que eles estão querendo chegar. Eu acho que não vai chegar nesse 3%, não. Acho que eles vão subir para 5%. Se você estiver representando...
Mas na prática, a situação é um pouco diferente. Porque tem a gente por aí que de 30% a 40% por fora. Não é? Ah, sim. Na prática, eles vão em cima da luva, né, Janaína? A luva você pode cobrar o que for. Tem atleta que abre mão da luva para o empresário. Entendeu? Você consegue um puta contrato, você consegue um contrato absurdo para um atleta. O atleta tá rindo à toa. Eu falei, meu irmão, esses 500 mil, esse 1 milhão de luva pode ficar para você, cara. Não quero isso não. Eu vou receber 2 milhões por ano. Entendeu? Claro que você como intermediário, principalmente na realidade dos clubes brasileiros, você não vai receber essa luva de forma integral. Você vai receber ela diluída também no salário do jogador. E ele vai repassando para você gradativamente, né? Exatamente. Existem muitos esses problemas também, né? Porque se for diretamente do clube, muitas das vezes você não vai nem receber. Você vai receber uma parcela do... Não adentraremos... Aí você tem que ir na CNRD para pleitear isso. Deixemos as coisas a seu tempo acontecer. Não somos nós aqui que temos esse condão de poder. Não, vamos botar o carro na frente dos bois, não. Gente, a gente tem que andar um pouco rápido, mas a gente está caminhando para o fim. Você acha que... Nós temos faltam quantos minutos aí? Faltam 3 minutos. 3. Tá. Eu vou fazer uma pergunta rápida e você bate uma bola rápida aí. Na Europa, há muitos anos existe, na estrutura de futebol dos clubes, uma sociedade anônima desportiva, que é diferente do clube. Não é? Ela que faz toda a gestão econômico-financeira do clube. No Brasil, estão se tentando emplacar isso, mas parece que a coisa não vai muito, não sei. O que existe é um modelo associativo, de associativismo. A seu ver, o que é melhor e se vai emplacar esse modelo? Para mim, a salvação dos clubes do Brasil seria se tornar SA. Clube empresa. É a única forma de solução. Por exemplo, os clubes estão falidos. Só essa semana, no Fluminense, 7 ex-atletas entraram com ação contra o Fluminense. Somando todos os atletas, dá mais de 8 milhões de reais. Então, como é que um clube vai viver assim? De mais gestões anteriores. Tá? Só que, infelizmente, os presidentes eles não respondem criminalmente. Responsabilidade não é solidária nem... Entendeu? Então, não tem essa responsabilidade solidária. Então, você se tornando um clube empresa, essa responsabilidade do presidente, eu não digo nem presidente, você contrata um CEO, uma pessoa com uma administração, com um notório saber de administração, para que faça essa administração de uma forma muito mais vantajosa do que um presidente. Às vezes um presidente ele não tem habilidade nenhuma para conduzir um clube. Ele não tem essa formação, ele não estudou para isso, cara. E ele coloca as pessoas dentro do clube que não são remuneradas para isso. Então tem que ser tudo profissionalizado. Essa é a minha opinião. Exatamente. E eu acho que é por isso que ainda não emplacou e que está difícil de emplacar. Porque apesar de os clubes estarem falidos, é uma maneira de se perpetuar e daí o que vem na sequência, não é? Eu já vi um presidente de um clube falar que não apoia essa mudança para o clube empresa, justamente porque o tributo vai aumentar. Eles têm a taxa tributária de clube associativo, ela é muito menor. Já de clube empresa, essa taxa vai lá em cima, né? Exatamente. Muda então eles pensam só em dinheiro, cara. E sendo clube associativo é aquilo, devo não nego, né? Exatamente. Eu devo não nego, aí fica tudo na mesma e infelizmente vai continuando e perpetuando esse tipo de má gestão. Contrata o jogador caro à beça, não pago, e a gestão seguinte que dá o jeito dela para pagar. E é sempre assim que acontece. Teria que dar uma revolução nessa terminologia. Mas, olha, a gente já vamos encerrar, porque a gente já atingiu o limite. Vamos ter que fazer uma outra live. Tá muito bacana, tá muito... Vamos sim. Estão gostando muito, nós vamos marcar novamente. Nós ainda perdemos uns 10 a 15 minutos nessa vai e volta da minha conexão aqui, né? Foi muito produtivo, o pessoal está gostando pra caramba, tem perguntas aqui que nós não vamos conseguir responder. Depois eu te mando e a gente responde. Você coloca disponível no seu IGTV
porque alguns seguidores meus já estão pedindo para que eu pegue essa live e já poste no nosso canal.